Então, para executar essas mudas, nós temos que calcular a quantidade de mudas necessária para o plantio, a quantidade de mudas iniciais, a quantidade de canteiros necessários, a quantidade de substrato, terra, de barranco, mais esteiro, calcular a quantidade de sementes e o cálculo da área do viveiro que eu vou precisar para fazer essas mudas, elaborar essas mudas. Então, como a nossa aula de hoje é só cálculo, eu vou sair agora do foco, vou para trás da câmera e vocês vão acompanhar então os cálculos que deverão constituir este projetinho, ok? Bom, pessoal, então nós vamos executar um projeto de acordo com a demanda, com a necessidade de mudas para plantio de uma área. Então vamos ver no nosso exemplo, que é um estudo de caso, qual seria a área a ser plantada. Então nosso cálculo das mudas para o plantio depende da área, do tamanho da área em metros quadrados. Depende da área de cada muda, que cada muda ocupa na área de plantio, né, lá no campo, em metros quadrados, que depende do espaçamento a ser plantado, a ser usado. E o replantio de mudas, né? No campo, 10%, até 10% das mudas podem morrer por fatores climáticos, falta de chuva, plantio inadequado. Então a gente tem que garantir aí 10% de mudas a mais para replantar aquelas que porventura venham a morrer. Esperamos que não morra nenhuma, mas você tem que garantir este número aí, tá? Bom, a nossa área de plantio desse estudo de caso será 10 hectares. 1 hectare, não sei se vocês se lembram, representa 10 mil metros quadrados. Seria o gramado de um campo de futebol como o Maracanã, né? E 10 hectares, então, nós vamos ter 100 mil metros quadrados de área para plantar. É um plantio, uma área considerada, uma área boa, grande. O espaçamento que nós vamos executar lá, que nós vamos plantar essas mudas, vai ser de 3 por 3 metros. Espaçamento 3 por 3 metros. Espaçamento muito utilizado no eucalipto da Celibra, por exemplo, né? Dá mil e poucas árvores, 1.100 árvores por hectare. Então, uma muda no campo, ela vai ocupar uma área de 9 metros quadrados, ou seja, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. É a área de abrangência de uma muda no campo. Então, qual a quantidade de muda a ser plantada? QMP. Vai ser a área de plantio dividido pela área da muda, mais 10% de replantio. Então eu tenho 100 mil metros quadrados dividido por 9 metros quadrados, eu tenho que 11.111 mudas que caberão nesses 10 hectares, nesses 100 mil metros quadrados. Mais 10%, então eu terei 12.222 mudas. Então eu tenho que chegar no final do meu processo de elaboração dessas mudas no viveiro com 12.222 mudas aptas a serem plantadas, com qualidade, com tamanho, aclimatadas. Então é este número que me interessa no final do processo. Mas para eu chegar nessas 12.222 mudas, será que nenhuma se perdeu? Claro que não. Houve uma perda no viveiro que nós vamos ver agora. As mudas do viveiro, quando a gente faz o selecionamento dessas mudas, a gente elimina mudas com defeito, que não atingiram o padrão, 10%. Então eu vou ter que acrescentar 10%. Mas não seria acrescentar naquele número inicial que nós tínhamos. Nós tiramos 10% para que nós tenhamos 12.222 mudas. Então, se eu tirei 10% foram eliminadas, esses 12.222 mudas não representam 100%,
representam 90% do total de mudas que eu iniciei. Então eu preciso saber qual a quantidade de mudas que foram iniciadas no viveiro do processo. Qual seria então 100% de mudas do início do processo? Se 12.222 representam 90%, 100% x, uma regra de 3, direto, vai nos dar aqui então a quantidade de mudas a serem iniciadas, QMI, 13.580 mudas. Essas mudas representam então 100%. Se você tirar aqui 10%, você chega nos 12.222. Só que eu não tinha esse número antes, Continuando. Todos os meus cálculos a partir de agora, de semente, de substrato, de saquinhos, de área, serão dependentes deste número aqui que eu preciso iniciar o projeto. Então guardem bem esse número, 3.580 mudas. Prosseguindo. Cálculo dos canteiros. Quantos canteiros eu vou ter que reservar para que essas mudas, para que eu faça essas mudas? Cada canteiro nosso deve ter 1,10 m de largura e 20 metros de comprimento. Canteiros muito longos dificultam o translado no viveiro. Então, 1,10 vezes 20, cada canteiro vai possuir 22 metros quadrados. Os saquinhos, para espécies nativas, o tamanho deles varia. Então, para nativas, nós temos aqui saquinhos de 8 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Ou saquinhos maiores, de 11 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. Então, nos saquinhos menores, eu vou ter por metro quadrado 250 saquinhos. Mas nos saquinhos maiores, isso aqui depende da espécie, eu vou então ter 100 saquinhos para cada metro quadrado de canteiro. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos usar os saquinhos maiores. Bom, então, se 100 saquinhos por metro quadrado, o canteiro tem 22 metros quadrados, cada canteiro caberá 2.200 saquinhos ou mudas prontas. Quantos canteiros serão necessários? Ora, se eu tenho 13.580 mudas a serem feitas e cada canteiro cabe 2.200, eu divido o volume total de mudas pelo número de mudas de um canteiro, eu vou achar 6 canteiros de 22 metros quadrados. Então, é esse espaço que eu vou ter para produzir 3.580 mudas. Ok? Continuando. Cálculo do substrato. O que é o substrato? É a mistura de terra, de subsolo, mais um esterco. Então, esse substrato, ele vai encher os saquinhos. Então, eu preciso saber qual o volume de um saquinho. O volume, a fórmula do volume, é πr2 vezes H. Então, eu tenho o π, que é 3,14, vezes o raio, vezes a altura. Então, nós vamos achar um saquinho cheio, eu vou medir o diâmetro dele. Isso aqui não é o diâmetro, isso aqui é a largura. Eu vou medir então o diâmetro, que deve ser em torno aqui de 7 centímetros o diâmetro do saquinho cheio, e vou achar aqui então 3,14 vezes 3,5 ao quadrado vezes H, que é 25. Então eu vou achar um volume de 2.375 centímetros cúbicos. Então, é um volume grande, saquinhos grandes, esse aqui, Bom, se eu tenho que, então, 13.580 mudas, com este volume de cada saquinho, eu vou multiplicar esse valor pelo volume do saquinho.
né? Eu vou encontrar, então, 32.252.500 centímetros cúbicos. Eu vou transformar isso aqui para metro cúbico, centímetros cúbicos, vou transformar para metro cúbico, que vai facilitar o cálculo para nós. Então, 1 metro cúbico tem 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, eu vou dividir isso aqui por 1 milhão. Vai dar 32,2 metros cúbicos. Certo? Ou, se quisessem litros, daria 32.252,5 litros. Nesse volume todo de substrato, a terra representa 70% e o esterco 30%. Né? Aqui a gente fala 3 por 1. Então, o volume em metro cúbico, ou em litro, 32,25 vezes 0,70, eu vou precisar então de 22,6 metros cúbicos de terra. O esterco é 30%, então o valor em metro cúbico total vai ser multiplicado por 0,30, que é os 30%. E eu vou precisar de 9,6 metros cúbicos de esterco. Para vocês terem uma noção aqui de quantidade, um caminhão grande, né, ele carrega 10 metros cúbicos, o volume dele, seja terra ou seja esterco. Então, vejam bem que eu vou precisar de um caminhão de esterco, mais de 2 caminhões de terra, certo? Cálculo da semente. Eu vou precisar de comprar, adquirir essas sementes para fazer essas mudas. Nós recomendamos de 2 a 3 sementes por recipiente, para garantir a germinação. Nós vimos colocar uma só se ela morrer, né? Se ela não germinar. Então, 2 a 3 sementes por recipiente. 1 quilograma de sementes tem X sementes. Depende da espécie. Tá? Então, a quantidade de sementes vai ser a quantidade de mudas inicial, ou saquinhos cheios, vezes 3 sementes. Então, 13.580 vezes 13, 40.740 sementes. Eu não posso chegar e pedir lá no produtor de sementes 40.740 sementes. Eu tenho que saber quantos quilos, quantas gramas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Cada espécie você tem lá já calculado a quantidade de sementes que tem num quilo. O mogno africano, né, que é uma das espécies muito plantadas agora, 1 quilo de semente tem 1.800 sementes. Então, se eu preciso de 40.740 sementes, dividido pelo número de sementes que tem em 1 quilo, eu vou precisar de 22,6 quilogramas de semente de mogno africano. Tá ok? Cálculo da área. Qual seria a área do viveiro, né, total para executar essas mudas? Então, a área do viveiro total é a somatório da área de serviço, quer dizer, a área de circulação do viveiro, mais a área de produção de mudas. A área de serviço e circulação deve ter de 50% a 60% da área total do viveiro. Então, nós vamos considerar 50% para cada um. Então, a área total é a área de canteiros, 50%, mais a área de serviço e circulação, 50%. A área de canteiros, nós já calculamos que eu vou precisar de 6 canteiros de 22 metros quadrados. Então, vou precisar de 132 metros quadrados. 6 vezes 22, 132 metros quadrados. A área de serviço, então, vai ser a mesma área, 50% de cada um. Somando essa com essa, eu vou precisar ir na área total de 264 metros quadrados de viveiro para que eu possa, então, fazer, né, aquelas mudas necessárias, né? 13.840 mudas, né? Acho que é isso mesmo. Bom, então aqui nós temos as mudas, né? Uma fotografia aqui das mudas já encanteiradas nos canteiros, o espaço que deve ter de circulação de um canteiro para o outro, que deve ser de 50 a 60 centímetros, de um talhão de canteiro para outro, existe uma separação aqui de pelo menos 1 metro, onde você pode circular com um carrinho tranquilamente, né? Então, um espaço maior aqui
desse talhão para o de baixo. Aqui vocês veem já as mudas, né? Já emergidas, né? Sementes germinárias, as mudas já estão aqui acima do solo. E o espaço entre um canteiro e outro. Sistema de irrigação funcionando, uma área totalmente a céu aberto, né? Onde existe a luz solar aí à vontade, ventilação, isso é muito importante. Então o que nós queríamos passar para vocês hoje é esse projetinho de como calcular as mudas dentro do viveiro e o material necessário para produzir essas mudas, o espaço, tá? Era isso aí. Então, pessoal, assim encerram os nossos trabalhos, né? Essa foi a nossa última videoaula. Foi um prazer conviver com vocês essas 6 semanas. Espero que tenha valido a pena. Eu gostei muito do nosso encontro que nós tivemos aqui sábado passado. Estamos à disposição de vocês aqui no nosso campus e espero encontrar vocês aí no mercado de trabalho, felizes, trabalhando, satisfeitos na área. É isso que a gente espera de um bom profissional. Satisfação daquilo que faz. Tenham todos um bom dia, uma boa semana.